Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da película Festim Diabólico, do grande diretor inglês Alfred Hitchcock, que dialoga nessa obra-prima com premissas tanto do romance Crime e Castigo do mestre russo Fyodor Dostoiévski, que vem sendo homenageado nesse mês de novembro de 2021 aqui no meu canal do YouTube, por causa de seus 200 anos de nascimento, quanto premissas da filosofia do alemão Friedrich Nietzsche, que era um leitor contumaz de Dostoiévski. Muito bem, Alfred Hitchcock, logo no início de Festim Diabólico, desvela a escatologia, o limite mesmo, os horrores do niilismo, com uma cena que nós já poderíamos chamar de dantesca. Uma cena ali de um homicídio bárbaro, cruel, odiento. Os comparsas nihilistas, Brandon e Philip, aniquilam o jovem David. E é importante que nós, desde o início dessa resenha, desvelemos as várias simbologias de Alfred Hitchcock. Nós estamos na cobertura de um edifício de alto padrão, não sabemos em que cidade dos Estados Unidos, talvez Nova York, e então se trata da alta burguesia de alguma cidade estadunidense, e dois jovens inescrupulosos tentando levar às últimas consequências uma teoria nihilista, perfazem um homicídio. A câmera de Hitchcock desvela Brandon, que segura o corpo de David, enquanto Philip, seu comparsa, passa uma corda ao redor do pescoço do jovem inocente e o asfixia. Então, desde o início da trama, nós temos uma consecução de um crime. Como em Crime e Castigo, Raskolnikov, esse protagonista de Dostoiévski, esboçara uma teoria nihilista a ser colocada em prática. Se a modernidade exila Deus do mundo, se Charles Darwin desconstrói o criacionismo, se a Revolução Industrial devolve para o ser humano, para os homens e as mulheres, para a sociedade, o poderio de transformação da realidade que antes ficara com Deus, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se Deus está sendo exilado, o não matarás é revogado. Seria possível, segundo a lógica perversa e nihilista de Raskolnikov, matar o não matarás. E nesse sentido, Raskolnikov quer testar a possibilidade de cruzar a fronteira civilizatória entre bem e mal, que separa joio do trigo, que separa a dimensão do que é permitido e do que não é permitido. Raskolnikov estabelece uma teoria em Crime e Castigo, dividindo a humanidade em duas categorias de seres. Os seres ordinários, que aceitam a realidade tal como ela é construída pelos seres ordinários. Segundo Raskolnikov, nessa teoria nihilista, odiosa, perversa, existiria uma tradição, uma normalização, um tipo de aceitação passiva por parte da maioria das pessoas, os seres ordinários, que aceitariam a hierarquia, que seriam obedientes por si sós.
Ao passo que os seres extraordinários, Júlio César, Licurgo, Péricles, Alexandre o Grande, Napoleão, fariam o que bem entendessem, transgrediriam as normas que a massa aceitaria de bom grado. E ao fazer isso, não seriam rechaçados pela massa, e sim aplaudidos como grandes líderes para quem tudo é permitido. Quando um ex-estudante de direito que tivera que sair da faculdade porque não tinha dinheiro para arcar com um curso, a Universidade de São Petersburgo, na Rússia, se coloca como um postulante ao exíguo clube dos seres extraordinários e se compara a Napoleão, nós não estamos apenas e tão somente diante da megalomania de um jovem nihilista, mas sim de um princípio que faz com que todos e cada um de nós, todas e cada uma de nós, na modernidade, imaginemos que com narcisismo insuflado, nós tenhamos o rei ou a rainha na barriga e queiramos insuflar o próprio ego, no caso de Raskolnikov, levando-o perversamente às últimas consequências. É essa base teórica, é essa base nihilista que leva Rodion, ou Radion, do russo, Romanovich Raskolnikov, a cometer um homicídio. E é com essa mesma premissa que vai estruturar boa parte do esgarçamento da ética judaico-cristã por parte de Friedrich Nietzsche, leitor de Dostoiévski, que vai dizer que há ali a dimensão do ser para além do bem e do mal. É essa a premissa teórica, nihilista, perversa, cruel, bárbara, que vai embasar a ação de Brandon e Philip, esses dois homicidas de festim diabólico logo no início da trama. Percebam, Brandon é frio, calculista, ele realmente tem uma premissa teórica como Raskolnikov e a coloca em prática. Acontece que no romance de Dostoiévski, Raskolnikov é ao mesmo tempo mentor e executor. Ele projeta a ideia e a executa com a bárbara lâmina de um machado. Bom, Brandon também é executor, mas ele é menos executor do que mentor, porque quem asfixia o jovem inocente David é Philip, que está logo ao lado de Brandon. Então, na verdade, Brandon está muito perto do homicídio, mas é Philip quem o executa. E Alfred Hitchcock, com a sua sutileza psicológica, mostra como o charme, a eloquência de Brandon, sua inteligência perversa, sua presença de espírito perversa, tem ascendência sobre Philip, até sugerindo ali algo como uma paixão platônica de Philip por Brandon. Philip que, digamos, é dominado pela personalidade de Brandon e comete, de qualquer maneira, o homicídio. Depois que eles fazem isso, há uma perversidade completa de colocar o corpo num baú que é transformado, vejam vocês, que é transformado numa ideia tão perversa quanto o homicídio, em mesa para o jantar com vários convivas, organizado pelo maquiavélico, pelo tétrico, pelo nihilista Brandon. Brandon convida para o jantar o pai de David. Vejam vocês. Brandon convida para o jantar a ex-noiva de David, Janet. Aliás, a noiva de David, Janet, que havia sido namorada de Kenneth, que também é convidado para o jantar. É como se Brandon quisesse que ao redor do sepulcro improvisado, transformado em mesa de jantar, que os vários conflitos se estabelecessem. Mas o convidado mais importante para este festim diabólico é
o professor de filosofia Rupert. E Rupert ali é aquele que Brandon convida a decifrar o enigma nihilista. É aquele que, na verdade, esboçara teoricamente as premissas do nihilismo que Brandon levara às últimas consequências. Toda a cena se passa numa alta cobertura, no último andar de um prédio muito requintado numa cidade estadunidense que talvez seja Nova York. Então nós estamos falando da alta burguesia de uma cidade de prestígio nos Estados Unidos. E essa teoria de extraordinários e ordinários, essas teorias de, para usarmos termos nietzschianos, de senhores e dominados, né? Uma teoria odiosa em termos do nihilismo, ela não é esboçada em qualquer momento histórico. O filme Festim Diabólico é de 1948, 3 anos depois que o mundo começou a desvelar um dos maiores crimes já perpetrados na história humana, o Holocausto, que ceifou quase 6 milhões de seres humanos de profissão de fé judaica, nos horrores das câmaras de gás, dos campos de extermínio e trabalhos forçados do nazismo. Uma das teorias e das práticas mais odiosas da história humana, que ceifou nos campos de batalha, além desse horror do Holocausto, milhões e milhões de seres humanos na Segunda Guerra Mundial. E os nazistas beberam nessas teorias nihilistas de mestres e dominados para estabelecerem com a odiosa dimensão falsa, ideológica no sentido de falseamento da realidade, uma clivagem entre nações, entre grupos étnicos, entre grupos de dominação e aqueles que deveriam ser dominados. Então, é com esse jantar tétrico, pensado pelo Brandon, que os convivas comem, se deleitam, como que num festim canibalesco, como que numa cumplicidade, ainda que insciente, com os homicidas, em face da urna mortuária em que o jovem David está depositado. Imaginem um pai que não sabe que seu filho fora assassinado e que chega a discutir com Brandon as premissas do nihilismo, dos seres ordinários e extraordinários. A dimensão de que tudo seria permitido. O pai de David rechaça essa teoria. Imaginem Janet, que fora a namorada de Kenneth e que o encontra novamente naquela festa, que houve ali, com uma vulgaridade enorme por parte de Brandon, que ela havia deixado o namoro com Kenneth para se tornar noiva do jovem milionário David, que agora jazia no baú, convertido em mesa de jantar. Vejam que horror, que deleite sórdido, sádico por parte de Brandon. Vejam também Rupert, que estabelecer as premissas do nihilismo e que agora vai ver a sua teoria levada às últimas consequências. Vejam vocês, para Dostoiévski, a modernidade que matara Deus ou que estava exilando Deus acabava com a possibilidade de superego para a sociedade como um todo e para todos e cada um dos indivíduos. Superego a partir das premissas freudianas. Essa dimensão diz respeito a uma questão de refreamento da sanha do ego humano. Há uma dimensão de que Deus, como absoluto, era a salvaguarda dos valores éticos transcendentais e que as pessoas teriam que se ver com suas próprias ações. E que se Deus não houvesse, tudo seria permitido. Então, chega um momento em que Brandon não quer apenas
cometer um homicídio, como se isso já não fosse suficientemente horrível e bárbaro. Ele quer realizar um homicídio como faz com a ajuda de seu comparsa Philip, como se fosse uma obra de arte. Ele quer como que assinar o seu quadro. Ele quer fazer com que as pessoas participem de alguma maneira comendo perto de um cadáver, como se fosse ali o objeto de uma caça primordial de tempos imemoriais do humano. Ele quer fazer com que Rupert descubra ou não a sua obra de arte. Ele lança um desafio. Ele toma o horror como obra de arte mesma. Quem quiser ver um desdobramento dessas premissas do homicídio, premissas sádicas do homicídio como obra de arte, pode assistir a resenha que eu já fiz aqui no meu canal do YouTube sobre A Casa que Jack Construiu, The House That Jack Built, de Lars von Trier. É só procurar aqui na playlist resenhas de filmes com Vassoler. Muito bem, a trama então vai se desenrolando. Rupert vai mordendo a isca porque é um professor inteligente, vai deduzindo o que está acontecendo porque David é mencionado e ele nunca aparece naquele jantar, é a presença justamente que falta, até que chega o momento em que todos vão embora e nós temos ali remanescentes Philip e Brandon. Vale dizer que Brandon é frio, alheio, indiferente a qualquer tipo de afeto de forma efetiva. E já Philip se mostra afetado. Ele cometeu o ato mais por impulso, por influência de Brandon, do que por cálculo nihilista. Claro que ele é, obviamente, um homicida. Ele pode ter sido levado, ele escolheu fazê-lo, claro, mas ele também pode ter sido, digamos, seduzido pelo nihilismo de Brandon. Ele é um homicida odioso, mas ainda assim ele não é frio como Brandon, apesar de ter sido aquele que comete o crime. Como se o mentor sempre houvesse em relação aos executores. Quando todos vão embora, Brandon se sente vitorioso no seu teste nihilista. Só que Rupert volta à cena. Ele supostamente esquecera, né, a sua cigarreira, e essa é uma desculpa para ele voltar à cena e dizer que ele conseguira deduzir os passos do crime odioso de Brandon e de Philip, e que então o enigma estava resolvido. Ou seja, o professor de filosofia Rupert, cujo sobrenome lembra Rupert, lembra rope, que é o nome em inglês do filme, que é corda, a corda ao redor do pescoço do jovem inocente, do pobre David, que acaba assassinado. Nós ficamos pensando, será que o Rupert voltou para mostrar para Brandon que ele conseguira deduzir as premissas, que ele conseguira resolver o enigma? É um jogo de vaidade? Será que ele está preocupado em restabelecer parâmetros ético-morais? Essa é a questão. Mas quando ele se mostra vitorioso, quando o jovem Brandon saca de seu bolso uma pistola, na verdade ele deixa a pistola sobre o piano, ainda há música e Philip toca piano enquanto todo esse horror está se desenrolando, como de fato uma obra de arte tétrica entre os escombros. Quando tudo isso vem à tona, é ao fim e ao cabo, depois de uma disputa, Rupert que toma posse do revólver e que tenta dizer que tudo aquilo rompia com o paradigma de dignidade humana, que cada pessoa tinha o direito a viver e a ser feliz. Só que aí é Brandon que diz, ué, não foi a sua filosofia que me levou a isso? Não foi você que estabeleceu a dimensão entre ordinários e extraordinários? O que eu fiz foi levar às últimas consequências, como Raskolnikov, como a dimensão de para além do bem e do mal de Nietzsche, o nihilismo. Nietzsche, em Para Além do Bem e do Mal, chegara a dizer que o homicida, no momento do ato, está para além do bem e do mal.
mas que depois, vergado pela culpa, já fica aquém da sua altivez nihilista. Como Philip, porventura, estivera, como Brandon jamais esteve, consequente no seu nihilismo. Quando, ao fim do filme, o som da sirene policial começa a se aproximar daquela cobertura da alta burguesia nova-iorquina, digamos, e nós temos à direita um Brandon indiferente em relação ao homicídio, que começa a colocar mais uísque no seu copo, indiferente em relação à dor de um pai que perder um filho, ao cadáver depositado num baú, então convertido em mesa de jantar e depois em apoio para livros que embasaram a teoria nihilista. Enquanto Philip, tão afetado, mas que permanecia ali tocando piano, nós temos entre os dois o teórico Rupert, com uma arma na mão. Arma não para conter os homicidas, mas como se essa arma, que não matara David, fosse o símbolo de uma teoria que implicou a morte. Como o horror das teorias etnocêntricas, chauvinistas, xenófobas, nacionalistas do século XIX, que obviamente bebem num ódio transhistórico, embasaram o horror do nazifascismo. É assim que Alfred Hitchcock faz uma leitura fundamental dos conflitos da modernidade, dessas teorias, dessas tensões em Festim Diabólico, e nos apresenta uma síntese num filme de um ambiente só, de tomadas céleres. Festim Diabólico é uma leitura do niilismo da modernidade que bebe em Crime e Castigo de Dostoiévski, em várias premissas de obras do Nietzsche, para dizer: é aqui que a modernidade, é até esse ponto que a modernidade pode nos levar, e isso 3 anos depois do horror da Segunda Guerra Mundial. Grande filme, grande admoestação de Alfred Hitchcock em Festim Diabólico. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se vocês estão chegando pela primeira vez aqui no meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e deixem aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, se vocês gostam das atividades aqui do meu canal do YouTube, considerem a possibilidade de, aqui embaixo no canal, a possibilidade de vocês clicarem na tecla Seja Membro e se tornarem membros humanistas aqui do meu canal para apoiarem, segundo sua possibilidade financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. E mais, todos os sábados às 10 horas da manhã tem resenha de filme aqui no meu canal. E eu deixo o convite para todas e todos vocês acompanharem esse meu trabalho. Então, pessoal, até a próxima resenha de filme. Tchau, tchau!